Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Paulo Miranda pode ser a novidade no Grêmio para o jogo contra o Ceará no próximo final de semana. Jean-Pierre e Tardelli permanecem de fora da equipe. Nonato comemora a boa fase, mas prefere valorizar o grupo. Iago, do Inter, e Matheus Henrique, do Grêmio, são convocados para a seleção pré-olímpica e vão desfalcar aí a dupla Grenal já nos primeiros jogos aí, início de junho. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, animadíssimo, Darcy de Melo Filho. Preferindo sempre que todos os jogadores que atuam no Rio Grande do Sul sejam chamados para a seleção brasileira. Os dirigentes gostam muito, até porque valorizam, né? Essa é uma questão. Hoje o calendário é que é outra questão. Dani Dubin, nos dá a honra e o prazer hoje aqui também, nosso Dois Toques. Cássia Carpes, tá bem, Cássia? É verdade. E Raul Rocha. Bom, você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, hashtag RC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta, e você acompanha suas mensagens, os letters ficam passando para que você possa acompanhar aí a sua mensagem. Importante que você também compartilhe, né? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos, pedindo para que eles compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Vamos completar aí no próximo dia 2, apenas 11 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focado nos assuntos do nosso estado, no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Então é importante que você faça isso. Você tem também o nosso WhatsApp, né? Agende aí, bote na sua agenda para mandar a sua mensagem. 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma empresa também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, que é a sua segurança. Bom, o Internacional tem o Nonato aí, um das jogadores da base, feito em casa, e que começa a destacar e se tornar um jogador importante para o Internacional. Quem nos traz até essa matéria com o Nonato é o repórter Guilherme Paz. O primeiro gol como profissional é uma marca especial, né? A gente vai lembrar pro resto da vida, isso não tenho dúvidas. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ter uma sequência de jogos, como você disse, tentar me manter, me estabelecer com o Odair, né? A opinião dele. E acredito que com essa sequência de jogos eu estou conseguindo fazer o meu melhor e mostrar quem é o Nonato. O Nonato é uma desses jogadores, Dani, Cassiá, Darcy, Raul, que pode modificar, e pelo que mostrou nesses dois jogos aí contra o River e também contra o Cruzeiro, uma cara diferente em relação ao time do Internacional? Bom, eu acho que sim, acho que já modificou, Cadu. Eu nunca torço para um jogador se machucar nem nada, longe disso. Mas algumas vezes esse tipo de ocasião propicia que um garoto tenha mais chances, e ele vai ter mais chances porque o Patrick está machucado, e acho que agora ele vai se firmar. Ele começou muito bem, deu 2 passos atrás por causa do que ele fez no Grenal, mas agora ele conseguiu de novo o seu espaço, e a minha sensação é que não sai mais do time. Eu entendo que ele foi até rápido demais, e vou explicar por quê. Geralmente o atleta técnico, mais técnico, ele tem mais dificuldade. O Nonato é mais tático, ou seja, ele se enquadrou no esquema tático e automaticamente ali, devido ao esquema tático e devido ao crescimento internacional, ele foi crescendo junto. Então acho que é um atleta que surpreende positivamente nesse aspecto veja que em muitos momentos ele ajeitou o meio de campo, ele se entrosou no meio de campo fácil, sim, marcando, chegando na frente,
exigindo da sua capacidade física também. Então eu acho que foi uma surpresa positiva nesse time internacional. Até no sentido de dar uma maior liberdade para o D'Alessandro, né? Eu faço muito essa comparação quando o Renato fez isso com o Douglas. Até um jogador que não tem mais a capacidade dos 90 minutos, mas, ou seja, ficar jogando naquela intermediária em frente da área, sem aquela questão de ter que voltar ou jogar lateralizado, que é uma característica do D'Alessandro, fazendo que a bola ande rápido e pifando, né, os atacantes, pifando os jogadores e que passam. Fazendo gol. E fazendo gol. Fazendo gol. Ele estava lá para cabecear na pequena linha, né? Eu achei que ele melhorou também em função do D'Alessandro. Porque a partir do momento que o D'Alessandro pode jogar um pouco mais tranquilo, porque o menino, ele corre por ele pelo D'Alessandro. Sim, sim. E ele precisava receber uma orientação dentro de campo, que o D'Alessandro tem condição de dar. Eu acho que isso aí contribuiu bastante para ele, para fazer com que ele dosasse um pouco melhor as suas energias. É um jogador eficiente. Este é o futebol dele, é para eficiência, para tática, não é um cara para desequilibrar. Eu acho que não é o sujeito que pode desequilibrar o meio de campo de uma equipe, não. Ele pode participar de uma boa organização e ser, que é o que interessa para o Internacional no momento. Porque o Internacional é um time tático, é um time organizado, é um time, não é um time que tenha jogadores ou situações para serem definidas individualmente. Eu analisando esse garoto, ele tem uma característica que, ao longo da história de Grêmio Internacional, tinha uma expressão, uma palavra que era usada, ele é voluntarioso. Ele é um jogador que se apresenta para o jogo. A pior coisa que tem no meio-campo de uma equipe é o jogador que se esconde do jogo. Que ele até desarma bem, mas na hora de armar ele sai, não quer receber a bola, se marca. O Cassiá sabe que tem jogador que tem capacidade de se marcar para não receber a bola, se esconde atrás do adversário. Ou sai da linha do passe para não receber a bola. Então ele não, ele faz o contrário, ele aparece para o jogo. Isso é uma característica de vencedor, é o sujeito que quer o seu espaço, quer vencer, E às vezes, por que alguém dá certo, um determinado garoto, e o outro não dá? Exatamente por isso. Quando é voluntarioso, algum momento ele vai aparecer, se tem futebol, vai jogar e daqui a pouco até assume a titularidade com tranquilidade. Eu não sei o que tu acha, Raul, mas lá no Inter já ficam comparando ele um pouco com o Tinga, muito por isso que tu está dizendo, aquela coisa de estar em todos os lugares e correr o tempo inteiro. Mas é isso, são características que eu comentei, de jogador que quer vencer. Ele tem jogador, às vezes até pela personalidade, ele é introspectivo, e às vezes é introspectivo para jogar também. Ele se esconde, ele procura não errar, só dá aqueles passes laterais ou para trás. A gente vê até na seleção brasileira, vê jogador assim, não só em equipes grandes. Então ele não, ele tenta, ele provavelmente recebeu do técnico, olha aqui, tu tem permissão para entrar dentro da área. Muito que o Renato faz no Grêmio, e tenho certeza que a divulgação pela imprensa, pelo próprio Renato, ou pelos atletas que, olha, o Renato manda eu entrar na área. Tenho certeza que o Guto pega lá os seus comandados e diz, olha aqui, nessa tua função tu tem que entrar dentro da área. Se tu ficar só na beirinha, tu não vai fazer gol, tu não vai ajudar a equipe a ter um poderio ofensivo. Então, eu vejo que ele é o cara que tem muita chance Dá para dizer que o Inter está chegando à sua maturidade? O Paulo Guerreiro, ontem, numa entrevista, disse que o Inter está pronto para ser campeão. Está chegando nesse nível? O Internacional é candidato a campeão. O Internacional entrou numa situação agora em que ganhou confiança, o que ele não era, hoje ele é. Ele é candidato ao título, tanto o brasileiro quanto Libertadores como Copa do Brasil. Por isso, porque ganhou confiança. O que o Internacional tem que vencer é o jogo contra o pequeno, quando os caras entram se achando e aí acabam entregando a rapadura. Esse é o problema do Internacional. Quando joga contra os grandes, ele tem noção dos seus limites e aí ele impõe dificuldade e até supera o adversário. Esse é o Internacional. E se você quer ser campeão, é isso aí. Mas no ano passado o Inter não disputou o título, o Inter chegou até com um grupo relativamente inferior ao que tem hoje. O Internacional chegou a uma liderança, o Internacional
Chegou na terceira colocação aí com vaga direta a Libertadores. O que faltou naquele momento? Faltou exatamente o grupo. E isso que é histórico do Internacional, que sempre encontra dificuldades contra os pequenos. Não, mas é histórico. Há alguns anos se dizia o Internacional é candidato, e não era candidato ao título. Dizia que o Internacional era e não era candidato ao título. Tá? Sabidamente não era. Mas não era. Agora não. Agora tu vê seriedade no trabalho. Tu vê a aplicação, os caras têm vontade de jogar. É isso que faz a diferença hoje no futebol brasileiro. Se tu pegar um time e dentro dessa tua lógica, com força e com dedicação, o Internacional que mostrou até agora é o time melhor preparado fisicamente. Também. É o que mais está correndo. Diga de passagem, o preparador é discreto, muito bom. Foi quando ele começou ali dos primeiros clubes junto comigo na Ponte Preta. Eu fui do Rio Branco para Ponte Preta. Um rapaz que veio discreto. Tá me faltando. Cristiano. Discreto, vê que ele não, mas muito trabalhador, tem um futuro enorme, já é consolidado a sua carreira. Eu acho que o Internacional está correndo bem, não está correndo errado, não está correndo só porque corre, está correndo e conseguiu aliar nesse momento a parte tática com a parte física. Isso é muito difícil. Perfeito. Então, esse é o momento. Certo. Exatamente. Então está correndo certo, o grupo está coeso. É o melhor momento do Internacional agora. A partir de agora, é mata-mata, e aí tem que pesar, sim, tudo isso que nós estamos falando aqui, a favor do Internacional. Acho que o momento é bom e tem que aproveitar. Tem que ter, e está todo mundo inteiro. Né? Veja que o futebol, e o Raul sabe, quando tu começa a cair um pouquinho, as lesões começam a aparecer. Por várias razões, até sistema anímico. O detalhe é que a Libertadores leva 2 meses agora para reiniciar. Né? Isso aí atrapalha um pouquinho. Só em julho. Mas aí que vai entrar a presença do treinador. Neste momento, o Inter está muito bem, graças a Deus. Ou seja, está taticamente se aprimorando e chegando quase aquilo que o torcedor quer. Fisicamente também, mas como disse o Darcy, futebol não é como nós achamos. Amanhã vai ser igual a hoje. Libertadores é uma coisa muito séria. E eu acompanho Libertadores desde a primeira participação de um clube gaúcho na Libertadores, que foi o Internacional. Eu fui a várias delas. E eu, na reunião da segunda-feira preparatória, porque ali, a reunião da segunda-feira entre dirigentes do sorteio, aquilo ali já é a Libertadores. Eu achei por parte da dupla Grenal uma falta de tato dos seus dirigentes, de sensibilidade, de conhecimento, de preparação para a competição, que não foi nenhum presidente. Eles mandaram o segundo escalão da diretoria, e 2 funcionários, os 2 homens do futebol, os 2 assessores do futebol. E a Libertadores tem que ser tratada pelo presidente, porque depois não adianta reclamar que o treinador do River atravessou o campo e foi lá no vestiário. Não adianta reclamar que o VAR não marcou. Internacional e Grêmio têm bons exemplos de como se comportar nos momentos que prepararam ou que se preparavam as competições. Tem bons exemplos. Teve com o Fábio Koff, teve com o Fernando Carvalho, e o Grêmio ainda tinha um outro dirigente que ele transitava com muita naturalidade e que poderia ser aproveitado. Ele está aí, é o Cabeça Branca. César Pacheco. Desculpa a expressão cabeça branca, doutor César. Desculpa a expressão. Não, ele está pintando o cabelo, está azul quase. César. Eu falo cabeça branca porque eu imagino que os seus cabelos brancos sejam naturais como os meus. Mas eu quero dizer o seguinte. Não é bem assim. O doutor César Pacheco, ele é um cara que, não tenha dúvida, ele circula com leveza no ambiente da Sul-Americana. Um evento desse, nada assim que... Vamos lá, presidente... Eu sou o presidente, claro. Imagina chegar lá, isso é a recepção. Eu estou aqui, sou presidente internacional, sou presidente do Grêmio. Quer dizer, não adianta ficar longe, tem razão. Se tu vai sempre, tu não precisa te apresentar nas reuniões, mas já te conhece. Eu até não sei se faltou sensibilidade, não vou fazer esse julgamento, Darcy, mas só corroborando com o que tu falou. Em 2006, eu participava do marketing do Inter e presenciei a importância que o seu Dalegrave teve naquele momento. Sim. Ele era assessor do presidente. O Dalegrave era uma figura carismática dentro da própria Comebol. Ele era o nosso representante sempre nesse tipo de coisa, conhecia todo mundo,
fazia RP como ninguém, né? Mas E foi muito importante. O Dalegrave não era um pato novo, né? Era um dirigente que ali, já tinha 20, 30 anos de direção de Internacional. Ele sempre, por favor. O Cassiano, nessa contramão, tu fizesse referência aí ao momento internacional e aí um time que está crescendo pelas situações que tu colocasse, e uma das questões tu falasse, o time da começa com até lesão, problema, preparação física. O Grêmio está nessa contramão do Internacional? Eu sabia que tu ia perguntar isso, mas vamos ao desafio. Eu estou achando que o Grêmio, o ritmo de jogo tático do Grêmio, o toque-toque, viciou. O Raul sabe o que eu quero dizer. Se tu tem um ritmo sempre aquele, o mesmo, tu vai correr sempre naquele mesmo. Tá? Agora, não posso fazer injustiça aqui e dizer que o Grêmio se preparou mal fisicamente. Pode ser que o esquema tático tivesse acostumado mal os jogadores, porque deu certo em certos momentos, o toque-toque, só que agora ele não está dando. E aí, como é que tu sai dessa? Essa é a grande questão. Aí tu tem que olhar para dentro e saber se fisicamente realmente dá para fazer mais do que aquilo. Quer dizer, se o Grêmio melhorar, voltar a ser aquele Grêmio, isso não é fácil de ser. Não. Voltar a apresentar tudo aquilo, por várias razões que nós perderíamos muito tempo aqui. Mas, a partir de agora, e eu acho que aí vem o que o Darcy falou, essa paralisação, no meu entender, ajuda mais o Grêmio do que o Internacional. O Grêmio precisa, numa parte física, de uma nova conjugação de fatores técnicos, táticos e físicos. Coisa que ele perdeu um pouco e perdeu a sua qualidade do toque e também da progressividade. Dessa questão colocada pelo Cassiá aí, o Grêmio, o Renato tem uma maneira de jogar, né, Raul? Tem uma mecânica de jogo. Ele tinha peças que se encaixavam a isso. Ele perdeu peças importantes e ele mantém esse esquema. Tá. Ele mantém esse esquema. Não, assim, e aí eu queria dizer o seguinte, e aí o preço da fama, do conhecimento, do sucesso, né? Tu tem um preço. As equipes sabem como é que o Grêmio joga hoje. O Grêmio jogou assim e jogou de maneira que deu os títulos de Copa do Brasil, Libertadores da América, enfim. Não dá para dizer que chegou a hora que ele teria que mudar a chave, virar a chave? Esse é o ponto, né? E também sabemos aqui, todos aqui, que quanto menos passe tu erra, menos tu corre, né? Quanto mais posse de bola tu tiver, menos tu corre. O que aconteceu? O Grêmio primeiro descaracterizou o meio-campo, né? Por lesão, por alguns estarem apresentando um rendimento físico abaixo, individualmente. Bom, mas o que afeta isso? Afeta o coletivo. Né? Então, por exemplo, o Michael, com aquela característica daquele passe dele em diagonal, passe certo, dificilmente erra. O Luan, até um tempo atrás, com movimentação, dando opção de jogada desses dois meia mais recuado. Enfim, o Grêmio tinha uma característica de jogo, de acertos, que corria muito pouco. Né? Então, quando começa a não ter essa evolução... E dava tudo certo. E dava tudo certo. Quando tu perde essa evolução do meio campo, bom, aí começa a desencadear a afetação das outras áreas. E o que aparece daí? Bom, a parte física. Por quê? Porque começa a correr errado. Tu entrega a bola para o adversário, tem que correr... Bom, aí tem jogadores que têm uma defasagem física, né, que vão tentar se recuperar agora nesse período de descanso. Então é a grande oportunidade do Grêmio. Então, claro que tu pode atribuir diretamente para a preparação física, mas ela passa pelo esquema do jogo do Grêmio, e a gente sabe que o Renato no Gauchão tentou criar uma alternativa diferente de postura dentro de campo, quando ele botou o Marinho pela direita e o Everton pela esquerda. Deu muito certo o Gauchão. O Grêmio tomou um gol praticamente. Tomou um gol do mas o Gauchão todo mundo diz, tem dias, Gauchão não serve pra nada, aí que o Renato, Gauchão não vale vamos nada, fazer a avaliação. Gauchão engana bobo. O que o Renato faz? Ele pega esse modelo, traz para a primeira partida da Libertadores, não deu certo. Traz para a segunda, não deu certo. Bom, aí ele volta com aquele jogo tentando fazer o velho esquema do meio campo. Só que aí o que aconteceu? Tinha jogador que estava descontado, estava fora de ritmo, o Michel fora de ritmo, o Michael fora de ritmo, o Mateuzinho e o outro menino foram colocados até e deram retorno, mas enfim... Mas entraram na outra conjuntura. Na outra conjuntura. Que não era jamais aquela... Exatamente. Então, claro, essa é uma avaliação assim que tu faz em cima do que vem acontecendo.
Bom, qual é a solução? Essa parada para o Grêmio é a melhor coisa. É onde o Renato vai ter que encontrar primeiro. Ou retorna bem aquele modelo de jogo de meio campo, de toque e chega com paciência ao gol do adversário, ou imprime velocidade. Se esperar até lá para melhorar, vai beber água suja. Não pode, exatamente. Tem que ser rápido. Pode ter certeza que vai Tem que beber ser água rápido. suja. O Grêmio foi buscar jogadores aí, olha, a nível titularidade, foram buscar jogadores na Europa. O Grêmio foi lá, buscou o Montoya, botou na China, buscou o Tardelli, que o Darcy tem informação, que ele está saindo do Grêmio, mal chegou, nem jogou. Ele autorizou um empresário a promover o seu retorno. Então ele está querendo sair. Se ele autorizou, ele está querendo sair. O nome do empresário é Scheid. O nome de quem trouxe a notícia é Paulo Diniz, ex-jogador do Internacional, outro empresário. Eles se encontraram na China. Scheid zagueiro, quem? Scheid zagueiro. Do Grêmio. Não adianta. Não, porque o Darcy diz que. Não, o Darcy está dizendo o que eu. Estou dando o nome das pessoas. Quer dizer, não. Sabe? Então. Eu me contraria muito essas coisas quando os caras não sabem e querem. Pô! E aí ele é um jogador que veio a nível de titularidade. Podem beber água suja, não tem problema. Mas é isso que tu está dizendo. Todos os que foram contratados E não conseguiram, não são titulares do Grêmio. E não deram essa resposta. Isso pesa muito. O Viseu também, tu não citou. Não, o Felipe Viseu, o Montoya e o próprio Tardelli, que eu parei aí no Tardelli exatamente Marinho, pelo Darcy. Tardelli, né? o Montoya. O Marinho já estava até antes, mas Nunca conseguiu, né? Mas esses vieram a nível para serem O titulares. Marinho só se fosse uma mágica, né, Cassiano? Não tem como. Você não tem. As contratações não foram boas. Elas tiveram repercussão e até, por exemplo, o Tardelli eu achei que era uma contratação correta. Mas não está dando resultado, não dá para insistir. Quando o cara não dá resultado, não insiste, deixa de lado, vai tentar de outra forma. Tu só vai insistir quando tu não tiver alternativa. Assim, sabe aquela história aí assim? E o fulano joga em que posição? Não, ele joga nessa, joga naquela, joga naquela. Não é bem assim. A história dele, nos melhores momentos dele foi pelo flanco esquerdo, mas ali o Grêmio não precisava. É claro. Aí trouxe ele, vamos fazer dar um jeitinho. E ele, claro que o jogador, nós conhecemos. Vai querer jogar. Vai querer jogar. Bota na meia no lugar do Luan que ele vai. Claro que vai, o cara vai. Mas não é assim, tu jogar num setor povoado, onde ele jogava no flanco, que tinha uma arrancada tradicional. Não é a mesma coisa. Mas o Roberto Guerra deu uma declaração agora em relação à falta de zagueiros, né? Contra o meio-campista do Grêmio, ajuda da Silva. Maicon? Não, o que jogou agora. Michel? Michel. Aí ele disse, não, mas o Michel não é só homem de meio campo, não é volante. O Michel também é zagueiro. Hoje não tem mais essa de jogar apenas uma função. Tu tem que desenvolver várias funções. É o caso do Michel, justificando a não vinda. O Duda Crefe disse que ele era. Hoje ele já é zagueiro. Futebol é outra coisa. Futebol, para você contratar, não é pelo departamento de estatística, aquele que eu nem sei o nome que eles dão. Se eu dou o exemplo do Cadu, que eles trouxeram o Cadu. Foi a avaliação de desempenho, né? Desempenho. O Cadu, aquele zagueiro que chegou aqui. Mas o Cadu era bom, cara. Chegou aqui dizendo. O Cadu era bom. Eu estou aqui para incomodar os outros goleiros, para a mãe dos outros goleiros ficarem preocupados, não para a mãe do Marcelo Groy. Aí ele veio e meteu 2 gols contra no Marcelo Groy. Entendeu? Não, mas era o Cadu falso. Não dá. Aí vai lá, traz o outro lá da Inglaterra, não sei de onde, pesquisa de novo. Não dá, meu irmão, não dá. Futebol, você tem que ver, joga, não joga, sem aqueles numerozinhos. O futebol está assim hoje. Tu tem posse de bola, tá com tudo para ganhar o jogo. Tu chega e fala assim, olha, o fulano fez 1 gol por jogo. Ah, mas o fulano é melhor, o Beltrano, o Cicrano é melhor. Fez 4 assistências, como se a assistência fosse mais importante que fazer gol no futebol hoje. Os caras discutem. Parece isso é uma barbaridade. Eu vou dizer que parece mentira, mas eu já estava mais ou menos prevendo, mexi com o Benhur lá na Rádio Grenal. O Jael está fazendo falta. Claro, por incrível que pareça. Mentira. É verdade. Por quê? Porque quando o pessoal do meio custa chegar na frente, tem que ter alguém que segura essa bola na frente. E ele segurava. Macaciá. Ele estava batendo falta, batendo pênalti, estava... briga da Libertadores para um centroavante, a característica dele é muito bom, o time gosta, porque é mais um para ajudar. Ele segurava a bola na frente como poucos, o André não consegue, sai muito da área, o outro que jogou no Flamengo não vingou. Viseu. Viseu. E
Eu acho que não tinha como vingar mesmo, a gente tem que dar oportunidade. Agora, o garoto quando saiu do Flamengo, Darcy, ele saiu muito rapidamente, ele fez um jogo, o titular era o Guerreiro, depois o Damião e depois surgiu ele. Tá, mas qual era a característica do time aí do num Renato? jogo lá ele foi vendeiro, não teve experiência. As características, olha quantos, de continuidade. tu buscar quantos, desde que o Renato ia 3 anos, Raul? 3 anos. Quantos centroavantes passaram que dentro do esquema dele é um centroavante de referência, é um centroavante de área. E o Jael foi o que deu uma resposta mais positiva quando falou, e ele não tem esse jogador. Aí ele perdeu Ele não tem esse jogador. Eu vou um pouquinho além. O que deu uma resposta mais positiva foi o Luan, flutuando. Sem centroavante. Sem centroavante. Mas o Grêmio... Mas era outro momento, estava todo mundo bem. Mas o Grêmio se apresentava muito melhor. Com o Douglas fazendo essa função. E com o Douglas também fazendo isso. Mas não é essa a característica do Renato. Não é essa a característica assim, do Renato. Até a característica tem um motivo, do Renato é centroavante de área. Se nós observarmos, também faço essa retribuição para o Cassiá, que ele teve ali dentro, mas vocês pela experiência aí de vida no futebol. O que acontece com o centroavante? Se ele ficar municiado só pelaquela bola de meio campo, dos meias, ou até um volante, aquela bola centralizada, dificilmente ele vai pegar uma bola dessa, às vezes pela característica de parede, saber fazer, girar e tal, e fazer o gol. Onde é que o centroavante vai fazer gol? Como ele vai fazer gol? As jogadas lateralizadas, jogadas pelas laterais, pelos Como flancos. é bom ter centroavante, né, cara? Aí tu vai municiar o sujeito para ele fazer o gol. Essa era a volta que eu dei exatamente para chegar aonde que o Dani vai fazer referência agora na questão do Paulo Guerreiro, que o Internacional passou também a viver uma outra situação exatamente até pela figura, né? Até pela figura do Paulo Guerreiro. E o Inter sentiu muito a falta do Leandro Damião, que é um jogador bom, mas não é um jogador espetacular, mas é a figura do centroavante. Bom, e o Guerreiro é um cara que a zaga do Inter ainda de vez em quando continua dando aquela ligação direta, ele consegue fazer de um chutão um contra-ataque para o Inter. Até nem faz mais, o Dani. Eu acho que tu vê. Isso até melhorou, claro. Até o próprio Cuesta, que o ano passado tinha saber que característica, hoje o Internacional mostra até uma saída de bola com os seus zagueiros. Melhorou muito, claro. Com os seus zagueiros, com o Moledo, com o próprio Cuesta. Mas aquela não vê mais balão. Fica mais fácil para ele sair. Mas aquela bola que parece rifada, o Guerreiro é tão bom que ele consegue fazer disso uma jogada, impressionante. Olha, tu me entusiasmou tanto com o início do teu depoimento, depois dei uma brochada que eu vou te contar uma coisa. Tu diz o seguinte, como é bom ter o Damião, eu digo, o Dani Dubin, o Guerreiro, eu digo, o Dani Dubin tá certo, ele vai aí assim, até fez esquecer o Damião, aí eu não. Pô, o Damião fez gol de bicicleta. Ele fez aqui, mas eu Nildo também fez. Mas eu até não tiro um pouco. O Jonathan Alves também fez. Eu até não tiro um pouco essa questão do Dani, porque o Leandro Damião no Internacional foi aonde ele se deu bem. E ele foi importante. Em vários clubes que ele passou, ele não deu uma resposta que nem ele sempre dava no Internacional. E foi assim até a última passagem dele. Bom, mas o que você não pode esquecer, o que é certo, é onde você tem que fazer a revisão do seu carro. Então é lá na Carlos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções, né, que você tem lá na Carlos Pneus, que é feirão de pneus. Se seu pneu não está legal, está ficando desgastado, está ficando careca, então faça, né, a revisão e aproveite e troque seus pneus lá na Carlos Pneus, Avenida Ceará 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, aquele amassadinho na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309, telefone 51, código de área, 3315-2160. Então lá você também tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro bonitaço, 0 km. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva os problemas do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida dando sequência aos nossos 2 toques.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo de sempre, Darcy Filho, Dani Dubin, Cassia Carpes e Raul Rocha. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, né, que inclusive você participa, mandando a sua mensagem aí, sua crítica, sua pergunta, e você acompanha depois com os letters passando aí da sua mensagem. Importante que você compartilhe em seus grupos, peça para os amigos compartilhar também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí, vamos completar no próximo dia 2, né, 11 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Tem o nosso WhatsApp também, 51 código de área, 998 15 99 90. Nosso Dois Toques para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva. O pessoal do interior aí tem o site www.baidolb.com.br ou, né, aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, você tem as lojas da Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e também a da Avenida Ipiranga 5800. Também para a Multissom. A Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais que você encontra em qualquer loja da Multissom. As informações do Grêmio, quem nos traz é o repórter Pedro Oliveira. 2 empates e 2 derrotas em 4 partidas, 8 gols sofridos. Agora é hora do Grêmio arrumar a casa, consertar o seu time que vai ao gramado e fazer um caminho para o gol. O professor Renato falou muito bem numa entrevista que ele deu aí, que é a gente parar de dar mole, né? A gente deu algumas bobeiras, falhamos algumas vezes aí e a gente sofreu, né? Perdemos alguns pontos importantes. A parada é contra o Ceará no domingo, mas o time de Fortaleza não está tão melhor que o Grêmio. São apenas 3 pontos no Brasileiro, só que o problema está nas mais de 8 horas de viagem de ida e volta de Fortaleza. A gente tem que ir lá em Fortaleza em busca da vitória, mas um empate também não é um resultado ruim. Pelo Campeonato Brasileiro, ser um campeonato longo e fazer pontos. Somar pontos fora de casa é a melhor coisa que tem. Para a partida do final de semana, o zagueiro Kahneman está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Escolhendo a sua reposição, Renato Portaluppi pode ter uma dúvida. Ele pode improvisar o volante Michel na zaga ou até começar jogando com Paulo Miranda, que não veste a camisa do Grêmio desde março, mas voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira e pode ajudar o tricolor a conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Cara, acho que não muda muita coisa pelo fato do Michel ser um jogador defensivo também. Ele é aquele nosso volante que morde dentro do campo. É um cara que marca bastante. Então acho que não influencia muita coisa. Os dois estão ali, vão dar conta do recado e tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba deve fazer o seu 2º jogo consecutivo como titular do Grêmio. Isso acontecerá porque o titular Bruno Cortez ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa. Agora, Juninho está tentando ser que nem o Léo Gomes e se aproveitar de lesões dos veteranos para cavar uma vaguinha no time principal. Acho que sim, né? Acho que sim, mas tirando a parte da brincadeira, mas isso para nós é muito importante, chegar com um pouco menos de prestígio, ir trabalhando dia a dia e conquistando nosso reconhecimento, isso é bastante importante. Mesmo com as 2 derrotas e 2 empates no Brasileirão, o clima na arena é tranquilo. Algumas coisas têm de ser melhoradas, mas o grupo do Grêmio acredita que está no caminho certo. A palavra vai ser um pouco agressiva, mas a gente amassou os adversários no momento que podemos ver. Acho que contra o Corinthians, por exemplo, a gente teve momentos no jogo que era ataque contra defesa. Não cabe a mim vir aqui falar, o Grêmio é o melhor. Não, porque tem resultados negativos. Mas acho que a gente amassou os adversários, só que pecou lá atrás. Acabou o da mole, Raul? Acabou. Não tem mais que mudar. Há um tempo atrás foi o Nana Neném, né? Agora é o da mole. Mas essa é normal, né? Dá uma bobeira na equipe, mas ela tem que ser retomada e até entendo diferente do Juninho. O Grêmio tem que vencer esse jogo, né? A equipe Ceará está mal, o Grêmio tem objetivo de uma conquista de um brasileiro, tem que ganhar o jogo. Claro, aí vem a questão da hierarquia dos resultados, né? Tudo bom, nós vamos tentar ganhar, não deu, vamos... Mas como ele disse, o Grêmio tem nessas partidas que o Grêmio perdeu,
Bom, aquela contra o Fluminense, fez 30 minutos ali, foi um espetáculo e tal. Mas o que está acontecendo com o Grêmio? Ele não está mantendo o que nós falamos ali no bloco anterior. É aquela capacidade física e também com a experiência de segurar o resultado, quebrar, né, a posse de bola do adversário, que daí está deixando que o Grêmio seja atacado e não está conseguindo, como ele disse, a defesa não está segurando. Né? Resumindo ali as palavras do garoto. Mas o Grêmio ele tem que fazer essa recuperação jogando, obviamente, e o Renato atento às modificações. E uma coisa que eu sempre uso, assim, estilo Darcy, assim, aquelas coisas futuristas, assim, quase um vidente do futebol, né? Sim. Eu sempre falo, dirigente técnico de futebol, eles não são Midas. Não quer dizer que o que ele fez ali atrás deu tudo certo, o técnico deu tudo certo, e ele fizer hoje vai dar tudo certo. Ou seja, tu pegar nome, bota o nome. Bota esse volante para zagueiro. Não, peraí, não é assim que funciona. Não. Por quê? Porque ele não é Midas. Não quer dizer que qualquer alteração que ele vai fazer dá certo. Tem que ter a humildade, peraí, vamos ver quem é quem aqui do setor, quem está bem, quem não está bem tem que esperar. Tem que ter essa humildade. Esse é o problema do O Renato. Vencedor, se ele não tem esse cuidado, ele acha que ele é poderoso demais, não quer ouvir mais ninguém, não ouve direção, não ouve parceria, não ouve o auxiliar. Então, tem que ter essa humildade para fazer a reciclagem, para botar a melhor equipe em campo. E a direção tem que falar. Tem que falar. Olha aqui, ó, não é assim. Nem que seja o presidente. Hoje na Ucrânia, o TT ganhou uma decisão fazendo 2 gols. TT. Eu vi. O guri da Bom Jesus aqui. O garoto. Saiu do Grêmio. O garoto da Bonja que chegou lá e disse, olha, eu quero jogar, eu quero ficar entre os titulares aí. Não, pode procurar time, disse o garoto de Ipanema. Aí o garoto da Bonja é comigo mesmo e foi embora. Foi embora. Tá aí o Tardelli. Tardelli mandou, confirme com o empresário. Confirme com o empresário, ele não é mentiroso, o Scheid, vocês conhecem ele. Pediu para o Scheid para ir embora. Se com o TT mandaram embora, porque não estava conforme com a reserva, com o Tardelli também tem que mandar embora, porque não estão conforme com a reserva. O Renato disse que não aceita reclamação de atleta, aliás, é o único treinador, e eu admiro o trabalho do Renato, admiro. Ele diz que não aceita reclamação de atleta. Eu, por exemplo, entendo, e a maioria dos treinadores, que atleta que reclama é porque quer jogar. O cara, olha, eu quero jogar. Tu tem que saber administrar essa parte. E esta é uma área que o Renato administra muito bem, que ele sabe resolver os seus problemas assim. Então tem que resolver essa parada aí que não está fácil. Eu acho que esse período o Renato tem que passar. Ele é muito protegido aqui no Rio Grande do Sul, por todos nós. Mas agora chegou outro momento. É o momento dele começar a mostrar, aí sim, porque o time estava certo, estava ganhando, o Luan estava jogando muito, todo mundo estava jogando. Agora é o contrário, caiu muito a equipe. Mas o time destreinou, tu sabe que não trabalhar. Ganhou o Campeonato Gaúcho, é uma questão. Mas o Grêmio já vinha há bastante tempo caindo de produção. Vários jogadores, o todo, o conjunto, nós já vimos essa narrativa, entende? Mas o Grêmio é vencedor. O Renato tem que parar de dizer que venceu isso, venceu aquilo. Futebol, a gente olha para trás, venceu. Mas se olhar para frente, vai ver que tem muitos obstáculos que a cobrança é natural. Mas essa é uma característica do Renato, né, o Cassiá? Ele sempre chama e tira o foco para ele. É uma característica do Grêmio. Vou dar um exemplo prático aqui, bem prático. O Grêmio fez uma eleição, e aqui está o Raul, que é um conselheiro. Foi candidato. Sim. Fez uma eleição agora para prorrogar o mandato de Romildo Bolzan. Aí alguns se empolgaram, inclusive integrantes do Conselho de Administração. Não, porque o torcedor aprovou o Conselho de Administração, o nosso trabalho. Não, não. Se o Romildo mudasse os 5 integrantes do Conselho de Administração, ele ganhava a eleição igual. Ganhava igual, pelos mesmos 98%. Se ele deixasse todos aqueles 5 de um lado com um outro candidato e fosse para outro lado, ganhava ele, então ganhou o Romildo. Essa que é a verdade do Grêmio. Os caras têm que fazer a leitura correta das coisas, das questões, entendeu? Então, hoje, e no Grêmio há uma soberba em algumas coisas.
e não se admite outras tantas, né? Aí o Grêmio perde um jogo para o Fluminense e não desce nem o presidente, nem o vice-presidente para dar entrevista. Desce o abaixo. Imagina se o Hélio Dourado fosse o presidente e o Grêmio ganhando de 3 perdesse um jogo de 5-4, ele descia lá e chutava tudo que tinha pela frente. Não se admite isso em futebol. Como é que eu sou do tempo, velho? Por sinal, Daci, eu quero aqui... Tu tomar 5 em Grenal não é coisa normal. Eu quero, já que tocou naquele jogo, em primeiro lugar, bem sucinto, não analiso do jeito que é analisado. Sim. Eu acho que os primeiros 20, 30 minutos o Fluminense era aquele rebaixado anterior. O treinador já estava praticamente demitido. Estava caído. Não foi o Grêmio que jogou tão bem. O Fluminense que não jogou nada. Fluminense que jogou aí no segundo tempo o Fluminense falou, já que nós fizemos 2, vamos agredir. E o Grêmio tem sentido nos últimos jogos aí, quando é agredido, imensas dificuldades, perde o meio de campo. Jogou em cima então, do o Fluminense lateral fez. A prova está que o Fluminense foi lá, eu vi depois do jogo, Fluminense e o Botafogo agora. Não sei se vocês viram. Sim, ganhou o Botafogo. Ruim, o Botafogo ganhou 1-0, é um time limitadíssimo. O Fluminense com aquele toquezinho querendo imitar o Grêmio nos tempos bons. Mas eu vi Fluminense e Santa Cruz pela Copa do Brasil antes do jogo contra o Grêmio. O Fluminense desclassificou o Santa Cruz do Recife nos pênaltis. Foi um horror. Sim. Era para chegar aqui com o Grêmio jogando mal. Então não foi o 5-4 não foi aquilo que alardearam como um grande jogo. Não, taticamente foi terrível no início para o Fluminense e no segundo tempo para o Grêmio. Então, jogo bom, porque fizeram 9 gols. Não é normal. E se não é normal, não é bom. Grande e bom é na escolha do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco que ele proporciona diversos produtos, como é o caso do Banrisul Saque Digital, esse que está na tela para você. Você que inclusive já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique e abra a sua conta no Banrisul. Está pensando em reformar sua casa, ou vai construir, enfim, precisando de material de construção, então é na Ferragem Lampião. Lá tem tudo que você possa imaginar em material de construção e também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. São mais de 30 mil itens que você encontra lá na Ferragem Lampião. Tem televendas, teleentrega, os telefones estão aí para você fazer o contato. Olha, 51, código de área 3340 0899. 3340 0899. Tem o WhatsApp aí também, para você fazer o contato, 991 80 0162. 991 80 0162. Olha, estacionamento, não tem essa estacionar e tem que caminhar para chegar até a loja. Não, estaciona ali do lado, tá certo? São 30 anos que a Ferragem Lampião está com portas abertas. Então já diz o que é. Ela fica ali na Alberto Silva, 85, bem próximo, né? Quase na esquina com a Assis Brasil. Esse é o slogan da Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião. A convocação dos 2 jogadores aí, que foram convocados aí para a seleção pré-olímpica, o Iago e o Matheus Henrique. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? Quem perde mais. O Internacional já está providenciando aí, pedindo a dispensa do Iago, né? Mas evidentemente que o. Eu acho que peça, acho que não deve pedir. Pode mandar prender esse pedido. Mas não deve pedir. Pediu, está pedindo. Vai pedir a liberação de licença. Entrou no raio de ação da CBF, né? Provavelmente, se mantiver um padrão legal, um nível bom, vai ser jogador da seleção principal. Sem dúvida. Né? O primeiro passo. O primeiro passo é tu estar nas inferiores. É quase um encaminhamento certo para não vai. O Internacional pensou o seguinte: mas eu não quero os garotos aí, eu quero eles na Copa América. Calma, vamos com calma, eles vão chegar lá. O Inter está precisando de dinheiro. Mas o Wendel não. Mas por que o Wendel não é melhor que o Iago? Não se dizia isso no Internacional? Não é melhor. Não, mas no Internacional, o grande assunto. No Internacional, o Iago era pior que o Wendel, não era tão bom quanto o Wendel, e o treinador, o Odair, tinha que ser trocado. Eu não sei se pelo Argel, pelo Celso Roth, pelo Zago, mas não queriam saber dele lá.
Essa é uma verdade que tinha. Eu não acho o Iago um jogador de seleção, para começar. Acho ele até insuficiente para ser titular do Inter, mas é o que temos para o momento. Ele é melhor que o Wendel. É melhor que o Wendel. Muito melhor. E nunca vi funcionar isso de pedir para não levar não, um até deixa eu me passar uma informação aqui. Me passaram uma informação até Fake news, por próprios fake integrantes. news. Não, daqui do Internacional, que eu recebi no meu WhatsApp, que pelo contrário, que o Inter não vai pedir liberação. Não pode pedir. Não vai pedir. Não vai pedir liberação aí da seleção. Mas quem é que perde mais? Bom, você só não perde, né, se você se tornar um cliente lá da Village. Então, você tem o site da Village, www.village.com.br, tudo em contabilidade você tem lá com a Village. Nossos 2 toques também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, o São José, que vem aí disputando a Série C com uma vitória, aliás, estreou com um empate fora de casa, venceu em casa e agora perdeu para o Ipiranga, que é 2 times gaúchos lá, nessa briga que o São José busca aí para vir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, você está preocupado, isso é importante, né? Sua preocupação, isso aí é uma questão de saúde, bem-estar, autoestima. Isso você tudo encontra lá na Estética e Saúde Cienza, que é um espaço, né, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem micropigmentação capilar, até está ficando meio ralinho, né? Então, lá você resolve isso para o seu cabelo. Também tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, para tirar aquelas gordurinhas do lado, você encontra lá também. Nutrição estética esportiva, viu, Dani? Então, para tirar... Queremos lá, né? Vamos lá, então. Gostou, então? Essa é boa. Barriga negativa. Tá aí, tudo que resolve lá com a Cíntia, né? Todo esse procedimento aí também. E alguém está carequinha aí? Está precisando aí? Não, estamos bem. Tá, se precisar, mas por enquanto não. Nesse quesito estamos bem. Com a Cíntia, a Cíntia e a Renata resolvem tudo isso lá. O Cassiá vai querer pintar os cabelos dele lá. Tome nota aí do telefone 51, código de área 4066-1909. Ou o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909 na Ciência Estética e Saúde. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, aí só para encerrar o nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, o Darcy Filho, Dani Dubin, Cassia Carpes e Raul Rocha. Tem muita gente nos mandando os abraços aqui, parabenizando pelo programa. Os amigos aqui que estão nos acompanhando, né? O Luciano Luzo Salgueiro, né, que está mandando aqui um abraço, está acompanhando o programa. Né? Hoje é quase um cozinheiro aí, agora é cozinheiro. Né, tá elaborando, comendo, o doutor Bebezão e o seu companheiro Ramon e o Claudinho, são pessoas aí que nos acompanham, te acompanham, Cadu, aqui na RDC TV, então é legal aqui mandar esse abraço. Principalmente quando o Raul está aqui. Deixa eu mandar um abraço também, Cadu, para o pessoal do I9, principalmente para a coordenação. Ontem a gente completou 5 anos, é o movimento em que eu atuo no Inter. Movimento sério, quero dizer. Obrigado. Sério. Obrigado, Darcy. Uma feijoada espetacular lá no Antoninho, no chalé da Praça 15. O presidente esteve lá, o Marcelo Medeiros, o Melo, vários movimentos presentes. Então, um abraço ao pessoal do Melo I9. que vai ser parabéns. vice da federação, um dos vices, é isso? Não é que os outros não sejam sabia, os outros movimentos. O Dalprá será um vice. Esse nacional será para fazer o equilíbrio ali. Eleição no próximo, agora, dia 17, né? Na próxima sexta-feira. Deixa eu mandar um abraço para a Débora de Oliveira, que me recebeu ontem no programa dela e hoje me recebeu. Recuperar a audiência de ontem. É verdade. Um beijo para a Débora, A Débora hoje é no jogo de volta, vai e volta. Meio-dia e 30. No SBT. É o jogo de volta, né? Eu já combinei com ela que agora tem o jogo da volta. Aí ela tem que vir no meu campinho. Hoje eu fui no campinho dela, agora vai ter que vir aqui no meu campinho. Ela confirmou. Mas ontem, olha, que situação do Brasil de Pelotas, em 3 jogos e 3 derrotas. A gente tem gol aí. 4 jogos. 4 jogos. Vamos botar o jogo. O gol que deu ontem, mais uma derrota, o gol que o Figueirense 1-0.
Não achou? Então procura que está na pasta do esporte. Achou o jogo do Santos aqui. Vamos lá que está na pasta do esporte hoje. aí. E para a gente mostrar o gol do Figueirense, essa derrota que passou a ser preocupante aí, essa posição do... E ontem eu acompanhei, cara, do jogo, mas... De doer. Parecia que nós estávamos vendo um jogo do gauchão, assim, que é diferente, um jogo de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, essas equipes do resto do Brasil são diferentes das equipes do Sul. Eles têm um objetivo de apresentar um futebol até para que os jogadores saiam, vão para algum lugar, o técnico tenha uma proposta. Só para o pessoal está na pasta do esporte, passou pela produção que está na pasta do esporte. Já rodou esse gol aí durante a nossa programação, então ela tem que estar, ela está na pasta do esporte. Vamos lá, vamos esperar até a gente encontrar para encerrar o programa. O torcedor do Pelotas que está feliz, né? Pois é. Aquela rivalidade lá é assim. Mas o Brasil teve uma situação complicada aí, o ano passado, já que se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Já no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Gaúcho quase foi rebaixado, então, olha, tem que abrir o olho aí o Brasil de Pelotas. É um time fraco. Fraco. Eu estava comentando, o time do Brasil começa por aquele jogador que o volante, aquele que já é... Tu que sabe tudo, Darcy. Quase tudo, porque eu não lembro o nome desse aí. Então, capitão da equipe. Capitão da equipe já é um jogador mais veterano e não tem muita coisa no time, muito né? tempo lá no Brasil. O Brasil começou errando quando dispensou o goleiro, que é maluco e coisa, mas é bom goleiro. Que é maluco. Não, o goleiro é maluco é outra coisa. O que era do Grêmio? O técnico ou o goleiro? O goleiro. O era do Grêmio, né? O Márcio... Não era Márcio. Não. Meu Deus, o cara é... Pitol. Marcelo Pitol. Bom goleiro. Está lá no Rio de Janeiro, se não me engano, no time lá. Aí dispensaram o cara. Maluco, mas é bom goleiro. Bom goleiro. Daí, acharam o gol aí? Vamos lá, vamos. Sabe que é. Não, vamos esperar. A gente, antes de encerrar o programa, a gente prometeu, aí vamos mostrar o gol aí. Então, a produção que acha aí e veja, está na pasta do esporte, Tá? Esse gol já foi rodado durante a programação. Enquanto a pessoa procura o gol e acha o gol lá, o Internacional vai mudar, né? A tendência é que cresça ainda mais pelo que vem mostrando e pelas contratações que a direção prometeu também, né? Eu não sei quais são as contratações, mas eu gostaria de mais 2 laterais, Cadu, para reforçar. E acho que o Inter está pronto para ganhar algum título esse ano. Eu acredito muito mais na Libertadores ou na Copa do Brasil do que no próprio Brasileirão, que aí tu tem que ter mais grupo. E acho que o Inter tem time, mas ainda falta alguma coisinha em termos de grupo. Está dizendo aqui o João Locke, eleição na Federação Gaúcha de Futebol, sexta-feira, 14 horas. O Dal Praça era o vice do Oxford e também o Melo do Internacional. Essa é a chapa. 2 vices. Até essa eleição era para ser no final do ano. fazer o contraponto ali. É para ser no final do ano e o presidente Noveleto antecipou, né? Isso. Bom, e o gol está no ponto aí? Tá bom, então eu quero pedir desculpa ao telespectador por ter chamado, né? Mostrado o gol e acabou não, mas tá na pasta do esporte, a produção tem que estar... Programa ao vivo é isso aí, Cadu. Programa ao vivo. Bom, ponto final, quero fazer referência ao Júlio Menezes. Júlio, que está aqui fazendo as nossas fotos, fez aqui. Nós estaremos fazendo uma matéria na revista Gol, nossos 2 toques também, o Virando o Jogo. Esse é o fotógrafo que consegue te deixar bonito. Ponto final, como sempre saímos daqui... Rapidinho, o nome do volante do Brasil de Pelotas é Leonardo Leite. Capitão da equipe. Nada que o Dr. Google não resolva. Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Hoje é terça, quarta e quinta, domingos, promoções no Barranquinho. Então você escolhe o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda da Kia São Moto na Avenida Ceará 370. Vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, não quer saber de teatro, vai para o jogo, para onde você quiser. E aí, não quer saber de estacionamento, é teletaxi. Está aí na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Então, é importante a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Se você não viu o programa todo na íntegra, você pode rever a partir da 1h da manhã. Na sequência, vem o Jornal da RDC com todas as informações aí do dia, com a apresentação da jornalista Carla Bison e, na sequência, o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi.
e assuntos sempre extremamente relevantes. E hoje a avaliação dos últimos 20 anos de governos em Porto Alegre, com a presença, olha só, de 2 ex-prefeitos, José Fortunati e Raul Ponte. Imperdível o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Para vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.